Capítulo 65. Luzes na escuridão. Sunny despertou instantaneamente. Sentando-se, ele esfregou os olhos apressadamente e olhou para a menina cega, pronto para ouvir. Nefi se aproximou deles e sentou-se, seu rosto mal visível na fraca luz do amanhecer. Passado ou futuro? Sunny piscou. Certo. Eu deveria ter perguntado a mim mesmo. Cassie pensou um pouco e depois respondeu hesitante: passado, eu acho. Depois de uma breve pausa, sua expressão mudou para uma de certeza. Não, tenho certeza. Estrela da Mudança inclinou levemente a cabeça. Isso é bom. Então, o que você viu? Cassie inspirou profundamente e ficou em silêncio por alguns segundos, lembrando-se. Seu rosto empalideceu um pouco, mas desta vez, ela estava pronta para enfrentar seu medo. Eu vi o túmulo cinzento em uma noite profunda, envolto em uma tempestade furiosa. Os ventos dobravam os galhos da grande árvore, como se desesperados para quebrá-los. A ilha era iluminada pelo constante bombardeio de raios trovejantes, com chuva caindo do céu como uma inundação. Ela fez uma pausa, recuperou o fôlego e continuou: o demônio carapaça estava lá, parado no meio da tempestade como uma fortaleza inabalável feita de aço polido. Arcos de eletricidade dançavam entre os espinhos de sua armadura, mas o demônio não dava atenção a isso. Ele era exatamente como Sunny descreveu: orgulhoso, sinistro e aterrorizante. Cassie fechou os olhos. Quando olhei nos olhos dele, senti uma sensação de vazio e corrupção. Ele observava a tempestade até que ela começasse a se dissipar. Os ventos enfraqueceram, a chuva parou. A grande árvore permaneceu intacta, tão magnífica quanto antes. Mas então, o último raio caiu do céu e atingiu o chão ao lado dela. Sunny ouvia o relato dela com muita atenção, esperançoso de ouvir uma informação útil. Então, essa monstruosidade não tem medo de raios. Que pena! Com sua carapaça de metal, eu estava quase tentado a tentar atraí-la de debaixo da árvore durante uma tempestade. Aparentemente, isso não funcionaria. Enquanto isso, Cassie estava pronta para continuar. Aquele raio nunca poderia ferir o demônio carapaça, muito menos a árvore milagrosa. No entanto, quando atingiu o chão, incendiou as folhas caídas que cobriam a superfície do túmulo cinzento. Logo, uma grande parte da ilha foi envolvida pelo fogo. Na escuridão absoluta da noite, brilhava como um farol. Sunny se animou, lembrando-se de algo. Quando os três se conheceram no início de sua aventura mortal pelo Reino dos Sonhos, as meninas mencionaram que a luz que ele havia visto da estátua do Cavaleiro Gigante algumas noites antes havia sido feita por elas. No entanto, fazer aquele fogo acabou sendo um grande erro. À noite, qualquer fonte de luz era como um atrativo para os monstros da Costa Esquecida, incluindo as criaturas aterrorizantes que espreitavam nas profundezas do mar escuro. Por isso, desde então, eles tomaram cuidado para nunca acender fogo após o pôr do sol, preferindo suportar a escuridão em vez de atrair horrores desconhecidos das profundezas das ondas. Imaginando o que aconteceu a seguir na visão de Cassie, ele esperou a menina cega continuar. A voz dela tremia um pouco. Antes das chamas se apagarem, o mar escuro avançou e uma coisa rastejou para fora dele, cobrindo quase toda a encosta do túmulo cinzento com seu corpo. Parecia como uma massa de ossos e carne podre conectada por algas marinhas pretas, com milhares de olhos horríveis me encarando famintos por baixo, tentáculos serpentinos agitados enquanto se movia em direção à grande árvore. O rosto dela ficou levemente verde. Apenas lembrar a abominação fazia Cassie se sentir enjoada, mas ela cerrou os dentes e não parou de falar. Essa foi a criatura mais repulsiva que já vi. No entanto, parecia lenta e desajeitada, como se estar em terra, fora da água negra, a enfraquecesse. O demônio carapaça não hesitou em se lançar na criatura, ignorando completamente o fato de que ela era pelo menos 10 vezes maior que ele. Era como se ele tivesse perdido a cabeça, enfurecido pela invasão na ilha. Nephis falou de repente: como o demônio sobreviveu? A menina cega hesitou. Eu não sei. Eu não vi a batalha em si, apenas seu início e seu fim. Ao amanhecer, o demônio carapaça rastejou de volta para a sombra da grande árvore. Ele estava gravemente ferido,
com várias de suas pernas faltando e suas foices cobertas por uma teia de rachaduras. O fogo se foi, e não havia sinal da criatura marinha em lugar algum à vista. Ela fez uma pausa por um momento e então disse em voz baixa: a ferida mais terrível estava em seu peito. A armadura de aço do demônio estava fraturada e dividida, revelando o coração pulsante por dentro. Rios de sangue azul fluíam da ferida, misturando-se com a areia cinzenta. O demônio rastejou até a base da árvore e deitou seu corpo quebrado entre suas raízes. Cassie suspirou. A última coisa que vi foi a passagem do tempo. Eu não sei quanto tempo levou, mas eventualmente, o demônio carapaça conseguiu se recuperar de seus ferimentos. Suas foices se restauraram, suas pernas cresceram de volta. A fratura em seu peito foi a última a cicatrizar. No entanto, não cicatrizou completamente. Escondida da vista, ainda há uma fraqueza em sua armadura. Tanto Sunny quanto Nephis ficaram em silêncio por um longo tempo, pensando. Estrela da Mudança foi a primeira a quebrar o silêncio. Então, afinal, não é impenetrável. Então ela olhou para Sunny e perguntou: como vai seu plano? Ele piscou, se desvencilhando do turbilhão de pensamentos. Olhando para suas companheiras, Sunny sorriu. Muito bem. Eu já tinha uma noção de como deveríamos proceder, mas a visão de Cassie me deu inspiração adicional. Nephis arqueou uma sobrancelha. É mesmo. Ele assentiu com confiança. Sim. É uma ideia maluca, mas pode funcionar. Bem, talvez. De qualquer forma, será arriscado. E teremos que fazer algumas preparações. Tanto Cassie quanto Nephis olharam para ele com expectativa. A menina cega perguntou cautelosamente. Então, qual é o seu plano? Como vamos enganar o demônio? Sunny cruzou os braços. Não é muito complicado. Na verdade, tive a ideia daquele sujeito antigo de quem Neph gosta de falar. Nós vamos construir. Ele fez uma pausa dramática e então disse com um sorriso misterioso: um burro de Troia. No entanto, a reação delas não foi o que ele esperava. Ambas piscaram e olharam para ele com expressões complicadas. Bem, Cassie não olhou, já que era cega, mas seu rosto estava exatamente igual ao de Estrela da Mudança. Estranho. O quê? Sunny coçou a parte de trás da cabeça, um pouco envergonhado, e pigarreou. Ah, eu usei a palavra errada. Eu pensei que aquele cara Odisseu construiu um animal de madeira. Burro. Nephis levantou a mão e a colocou na testa, fechando os olhos. Estranho. Ela está com dor de cabeça. Ah, você está bem. Ela suspirou profundamente e disse num tom monótono: um cavalo. Era um cavalo. No dia seguinte, eles retornaram ao local da batalha entre a legião de carapaças e os monstros centopeia. Alguns dias antes, eles haviam atraído um centurião carapaça para emboscá-lo, mas acabaram causando um confronto massivo entre as duas tribos de criaturas do pesadelo. As carcaças de alguns dos monstros ainda estavam lá, enterradas levemente na lama. Claro, não havia carne nos esqueletos. Os habitantes do labirinto eram, em sua maioria, comedores de carniça, afinal. No entanto, os três adormecidos não estavam interessados em carne. Eles vieram atrás de outra coisa. Parando em frente à casca vazia do centurião, limpa de qualquer carne por algumas bestas desconhecidas, ele olhou para a carapaça preta e carmesim com satisfação. Nephis caminhou até ele e ficou ao seu lado, com uma expressão indecifrável no rosto. É isso que você queria. Sunny sorriu. Sim, exatamente. Eu sabia que nada seria louco o suficiente para mastigar a quitina, mas, neste lugar, nunca se sabe. Eu não tinha certeza sobre a condição dela. Mas a condição estava boa. Na verdade, estava perfeita.